paz do Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos. Nesta data e neste momento, iniciamos o estudo dentro do tema do trimestre da revista da CPAD, os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. E hoje vamos estudar a lição 2. E a lição 2, despertamento espiritual, um milagre. O texto áureo se encontra em Romanos 13, no versículo 11. E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus Cristo? Senhor Deus, soberano Pai, estão aqui, meu Deus, teus filhos, tuas filhas, que acompanham esta lição para aprender de Ti. Derrama, meu Deus, da Tua sabedoria, do entendimento, e venhamos todos, nesta lição, aprender mais de Ti, ó meu Senhor, e faz com que Tua palavra fique guardada em nosso coração, para que, como diz o salmista, não pequemos contra Ti. Ajuda-nos a todos, meu Senhor. Grato a Ti por esta rica oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. A verdade prática, o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. Sem que a gente queira estar debaixo das asas, e isto significa submisso à palavra, submisso à vontade do nosso Senhor, não há como o Espírito de Deus despertar a gente para o mundo espiritual, como é a vontade de Deus, porque Ele quer que o adoremos em espírito e em verdade. Porque se o adorarmos na carne, a nossa carne, ela milita contra o espírito, o nosso coração é enganoso. Então, na verdade, não temos nada de bom para dar para Deus. Por isso, precisamos deste despertamento espiritual que vem do próprio Espírito de Deus para nos guiar em todas as coisas, inclusive no servir a Deus. Como introdução da lição, hoje a gente estará vendo a origem do despertamento espiritual e suas finalidades. Vejamos a leitura diária que foi colocada em nossa revistinha, começando com Salmos 57, no versículo 8. E lá diz: desperta, glória minha, despertai, saltério e harpa. Eu mesmo despertarei ao romper da alva. E aí temos que estar despertando com uma vida de louvor. E aqui eu me reporto a Hebreus 13:15, onde diz: aquele que está em Jesus tem louvor em seus lábios. Não tem como a gente estar desperto numa vida espiritual e o louvor está longe da nossa vida. Provérbios 8, no versículo 17. Eu amo aos que me amam, e os que cedo me buscarem, me acharão. Então, aqui o despertamento para uma vida de oração. Então veja que até aqui a gente tem
duas situações em que vocês podem ter um despertamento ou uma consequência de um despertamento espiritual. Uma delas é que nós passamos a uma vida de louvor. E segundo, uma vida de oração. Tudo muito importante para estarmos cheios do Espírito Santo. Vamos ver Isaías 50, no versículo 4. O Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça, como aqueles que aprendem. Oh, glória! Aqui o profeta Isaías, ele mostra aqui nas entrelinhas uma coisa importante, porque por vezes, diante das conversas que a gente tem com as pessoas, a gente só quer falar dos nossos problemas, dizendo que a gente está cansado, que a gente não aguenta mais. Mas aquele que está cheio do Espírito Santo não pode se esquecer de forma nenhuma que temos que ter uma motivação diferente, que não a gente falar das nossas deficiências, das nossas situações difíceis, mas que tenhamos uma palavra temperada para despertar, ou melhor, o Espírito Santo nos utilizar para que todos possam despertar para o mundo espiritual e aprenderem de Jesus Cristo. Então, aqui está o despertar para aprender. Então vejam, despertar para louvar, despertar para orar, despertar para aprender. E o problema é neste item, é que muitos acham que já sabem tudo e não querem, às vezes, aprender e se esquecem que o Espírito Santo é derramado em todos aqueles que creem e o nosso Senhor, Ele gosta de usar quem Ele quiser para poder a gente aprender, para poder Ele, o Espírito de Deus, nos ensinar. 2 Timóteo 1, versículo 6. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Despertando o dom. Aleluia. A gente tem que se perguntar por que Deus dá dom para os homens. E vejam que não é apenas para engrandecer seu servo, porque engrandecido seja o seu próprio nome, através das nossas vidas. Mas o dom é misericórdia de Deus para que a gente abençoe aquele que está sofrendo, aquele que está padecendo, aquele que precisa enxergar o mundo espiritual. E para isso, todos nós temos responsabilidade diante de Deus para buscar o melhor dom. Leiam 1 Coríntios, no capítulo 12, e Paulo, o apóstolo Paulo, ele dá uma dimensão acerca dos dons espirituais para a gente entender esta dimensão e diz para a gente procurar com zelo os melhores dons. Isaías 51, versículo 9. Desperta, desperta, veste-te de força, ó braço do Senhor. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que cortou em pedaços a Raabe, o que feriu ao chacal? E aqui, Isaías dá uma palavra profética para que a gente desperte para a peleja. Meus irmãos, a palavra de Gênesis Apocalipse mostra para todos nós que em todos os tempos, todos os filhos de Deus, os servos de Deus, tiveram pelejas pela frente durante o seu viver. Mas aqueles que buscaram buscaram se revestir da força de Deus, despertaram sempre
para pelejar, porque sabiam que Deus estava na peleja e nunca se prostraram diante dos inimigos. Então, aqui o desafio para você. A Paulo fala lá em Efésios, no capítulo 6, acerca da luta que não é contra carne e sangue, mas tem luta. Em nome de Jesus, vamos vencer. Desperta, desperta, mas veste-te de força. Força de quem? Força de Deus. Romanos 13, versículo 11. Isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Oh, glória! Então, é hora de despertar. Quando? Agora, já. E veja que Isaías chamou você e eu de braço do Senhor. Que coisa maravilhosa é você ser co-participante desta obra que Deus nos coloca para a salvação, libertação, cura das almas. Continue firme no nome de Jesus e não desista. Continue na peleja e continue buscando. Vejamos a leitura bíblica em classe. Em Esdras, no capítulo 1, dos versículos 1 a 7. E em Neemias, no capítulo 1, versículos 1 a 3. Esdras, capítulo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, e com ouro, e com fazenda, e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes, os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhes confortaram as mãos com objetos de prata, com ouro, e com fazenda, e com gados, e com coisas preciosas, afora tudo que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que tinha posto na casa de seus deuses. Neemias, capítulo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Aleluia, glória a Deus. Aqui a gente vê um episódio da história do povo de Deus que verdadeiramente demonstra o poder de Deus, a mão de Deus, o favor de Deus, para que se considere que ele, estando
no nosso caminho, Ele nos ajuda. Então, acredite, creia que o nosso Deus é um Deus forte. E esta história da reconstrução dos muros de Jerusalém, do templo, depois que foi destruído 70 anos antes por Nabucodonosor, mostra para a gente o Deus forte que cumpre sua palavra e usa quem ele quer. E aqui ele usou Ciro, ele usou os seus servos que estavam em situações difíceis no reino medo-persa, assim como sempre tem usado daqueles que são seus em todos os lugares da face da terra. Precisamos então nos colocar à disposição para que Ele nos use e nos enchamos da presença de Deus. Vejamos aí esses exemplos maravilhosos, Esdras, Neemias, que enfrentaram grandes dificuldades, mas cumpriram a missão. Vamos ver o primeiro tópico da lição. O despertamento espiritual emana do próprio Deus. O item 1. No primeiro ano de Ciro, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Esdras 1, versículo 1. Deus despertou Daniel para orar pelo futuro do seu povo. Todavia, não foram as orações de Daniel e nem sua vida santificada que produziram o despertamento, mas foi o próprio Deus que fez o milagre do despertamento de Ciro. Isaías 26, versículo 12, 1 Coríntios 12, versículo 6. Deus usa instrumentos para cooperarem com Ele, mas o autor do despertamento é Ele mesmo. Por isto, o despertamento é um mistério. As coisas humanas podem ser explicadas, previstas e calculadas, mas a operação do Espírito Santo é diferente. Jesus disse: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 3, versículo 8. Eu vou lembrar aqui a igreja que quando João ele diz nascido do Espírito, ele está falando de um nascimento que vem do alto. E eu já expliquei em outras lições que esse nascimento que vem do alto, ele simboliza para a gente a imitação do nascimento de Cristo aqui na terra. Porque Cristo ele foi concebido pelo Espírito de Deus. E para que a gente também seja filho de Deus, como ele se autodeclarou na época em que ele andava aqui na terra, nós também precisamos nascer do Espírito. E é o nascimento do alto, é poder de Deus. E louvado seja o nome do Senhor, se você crer nesta palavra. Nós, na verdade, podemos ver o resultado do despertamento e até mesmo sentir a operação das virtudes do século futuro, como está lá em Hebreus 6,5. Mas, na verdade, nada sabemos e nada entendemos do poder de Deus. Por isso que conhecemos em parte. Muito dificilmente iremos conhecer o todo, porque a declaração do apóstolo Paulo é que em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas glória a Deus, se você conhece algo em parte da parte de Deus, aleluia, glória a Deus, você é um abençoado. Como resumo deste tópico, o despertamento espiritual emana de Deus. Por isso ele usa os instrumentos que achar necessários para cooperarem com a sua soberana vontade. Então, o despertamento espiritual emana de quem? De Deus. Por isso, meus irmãos, tomem cuidado para não serem, por aí, animadores de palco. Porque os animadores de palco pensam que com gracinhas, pensam que
com algo que aparentemente vem da inteligência e da inteligência humana, vai despertar as pessoas para Deus. Na verdade, é o próprio Deus que os desperta espiritualmente. É lógico que Ele nos usa. Mas quanto mais cheios do Espírito, quanto mais santificados, quanto mais buscamos, mais Ele nos usa. Por isso, não sejam como muitos animadores de palco, pregadores que só pregam essas boas novas do mundo. Preguem as boas novas do Evangelho, que fala do nascimento espiritual, do nascimento que vem do alto, no nome de Jesus Cristo. Vejamos o segundo tópico, as finalidades do despertamento. Item 1, a restauração nacional de Israel. Deus, quando quer realizar os seus propósitos, pode incutir a sua vontade no espírito do homem. Foi assim que ele fez com Ciro. Embora fosse rei de uma nação idólatra, Ciro foi despertado por Deus, o qual o incutiu a sua vontade no espírito dele, dominado pelas tradições e pela idolatria, a fim de que ele cumprisse os desígnios divinos relativos ao povo de Israel, conforme havia falado pela boca do profeta Isaías, cerca de 180 anos antes. Isaías 44, 28, Isaías 45, de 1 a 6. Quando o propósito de Deus chegou ao conhecimento de Ciro, era um fato já aceito e aprovado por ele, e logo foi consumado. Assim, logo no início do seu reinado, Ciro proclamou um edito autorizando os judeus a retornarem a Jerusalém e edificarem a casa do Senhor em Jerusalém, que é em Judá. Esdras 1, versículo 2. Começava assim uma restauração nacional do povo israelita. Aleluia. E veja que aqui a gente consegue visualizar algo muito grande, porque primeiro tocou o coração de alguém que não era chamado povo de Deus. E segundo, era para consumar uma profecia que verdadeiramente atingia toda a nação israelita, não só um homem, não só uma família, não só uma única pessoa, mas toda uma nação. Então Deus, ele é capaz de tocar uma pessoa para restaurar a situação de todo um povo. Imagina sua situação. Imagina da sua família. A restauração espiritual de Israel. Deus quer usar o homem como seu instrumento. Todavia, só são usados aqueles que cooperam com Deus, aqueles que seguem a orientação divina por livre arbítrio. O homem é livre para obedecer ou não à orientação divina. Por isso, nem todos os que experimentam o despertamento adquirem o mesmo progresso espiritual, porque não abrem igualmente seu coração para Deus, a fim de obedecer à risca à orientação divina. Provérbios 23, 26, Deuteronômio 6, 5. Depois vocês confiram esses dois versículos. Aleluia, glória a Deus. Durante o cativeiro, o povo israelita havia assimilado muitos dos costumes dos babilônios, porém havia aprendido a lição concernente à vontade de Deus. Não servir aos deuses das nações, não adorar os ídolos. Antes do exílio, Israel estava espiritualmente enfermo, dos pés à cabeça. Isaías 1, versículos 2 a 6. E vejam então que a palavra, ela garante que o que separa a gente de Deus é o pecado. E aquele povo como um todo, eles estavam totalmente podres por dentro, podres por fora. E por isso que Deus, ele levou-os ao cativeiro. Mas não apenas como uma punição, mas tinha um objetivo com certeza. E Deus então repreende aquele que ele ama. Então louvado seja o nome do Senhor, que Deus, ele é um Deus
benevolente, até mesmo quando nos açoita. Mas agora havia sido curado da idolatria para sempre. Para Jael, o sofrimento resultou no despertamento, e este na sua restauração espiritual. A finalidade principal de despertamento é sempre a restauração espiritual do povo de Deus. Cada despertamento tem por objetivo principal a salvação e a restauração do homem. Encontramos sempre estes dois polos, a graça e o pecado. O Espírito Santo está sempre pronto para convencer o homem ou o mundo sobre o pecado, a justiça e o juízo. Vejamos então. O Espírito Santo é sempre intolerante com o pecado. O Espírito Santo convenceu Saulo de que havia pecado contra a pessoa de Jesus, Atos capítulo 9. Foi o Espírito Santo que convenceu de pecado a mulher samaritana, João capítulo 4, e fez Zaqueu confessar sua falta, Lucas 19. O Espírito Santo torna manifestas as coisas mais, Efésios 5, versículos 13 e 14. O profeta de lábios impuros sentiu que perecia na presença da santidade de Deus, Isaías 6:5. O Espírito Santo faz com que os crentes andem na luz. Aleluia, glória a Deus. Este é o objetivo do nosso Senhor, que a gente ande na luz. Então, qualquer restauração espiritual, ela é seguida com certeza do convencimento do pecado. E aí vem o avivamento para a nossa vida. Mas o Espírito Santo também aponta para Jesus como aquele que perdoa e salva. Este era o ensino nos dias dos apóstolos e deve continuar sendo nos dias de hoje, pois a palavra de Deus não muda e as nossas necessidades espirituais também não. Glória a Deus. Resumindo o tópico, as finalidades do despertamento envolviam as restaurações nacional e espiritual de Israel. A primeira restaurou a pátria e a segunda restaurou o homem da idolatria dos deuses pagãos do exílio. Glória a Deus. Então, a gente viu aqui que Deus, ele moveu todo o mundo e a gente vê que tocou corações de homens que não eram nem judeus para que o povo de Israel fosse restaurado. Imagina então a tua família e você individualmente. O que Deus não faz? Vamos agora ver outro tópico. Deus cumpre as suas promessas. Primeiro item, a fidelidade de Deus em suas promessas. Pelo despertamento que Ciro recebeu, Deus cumpriu literalmente a sua palavra em relação ao retorno de Judá à sua terra, bem como a derrota da Babilônia diante do exército medo-persa sob o comando de Ciro da Pérsia. Deus renova suas promessas de bênçãos. Em cada despertamento, Deus vivifica e renova as promessas de bênçãos ao seu povo. O Espírito Santo revela as riquezas escondidas em Cristo, isto é, as riquezas de glória que Cristo ganhou na cruz do Calvário para dar àqueles que o servem. Glória a Deus. Então, é muita bênção para todos nós em Cristo Jesus e por isso que há sempre um renovo para você todo dia. Glória a Deus por isso. O batismo no Espírito Santo é uma bênção que faz parte de uma nova vida com Cristo. No despertamento que operava no tempo dos apóstolos, eles faziam questão de que todos os convertidos recebessem esta maravilhosa unção do alto. Aleluia, glória a Deus. É bom a gente experimentar esse renovo e tudo que vem do alto, porque com certeza é o que faz a gente
confiar e ter fé mais e mais no Senhor. Por isso, se você ainda não for batizado com o Espírito Santo, busca com todas as forças. Busca entrar em sintonia com o nosso Senhor diretamente, através do Espírito Santo, te guiando, te orientando. E o batismo é uma dádiva de Deus para que a gente consiga vencer mais e mais e mais as dificuldades e sermos cheios da presença dele na intensidade necessária para você vencer as muitas lutas. Os dons espirituais também fazem parte das bênçãos que Jesus deseja dar por meio do despertamento. 1 Coríntios 12, você encontra ali listado os dons espirituais. Então Deus ainda deseja despertar os corações para ter fé renovada na cura do corpo, também resultado da morte expiatória de Jesus. Item 3. Deus renova a fé dos abatidos. Pelo despertamento, Deus cria ambiente de fé, de expectativa e de oração. O despertamento nasceu da oração e só poderá prosseguir se a chama da oração continuar acesa. No Antigo Testamento, o fogo no altar do incenso não se podia deixar apagar. Do mesmo modo, Deus quer que o fogo do Espírito Santo não se apague em nossos corações, mas sim que continue aceso, hoje, como no dia de Pentecoste. Todavia, isso só se pode conseguir através da oração incessante por parte de cada um de nós. Oh, glória! Vamos manter a chama do Espírito acesa em nós? Resumindo o tópico, Deus é fiel em cumprir suas promessas dadas a seu povo. Além de vivificar e renovar suas promessas, ele também renova a fé dos que estão abatidos. O próximo item, o despertamento torna os homens obedientes à palavra. O item 1, o culto que foi restabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava. Não foram introduzidas novas formas de culto, nem qualquer mistura de doutrinas babilônicas. Ou seja, o culto era conforme a palavra de Deus. O item 2, o despertamento dado pelo Espírito Santo, faz com que os crentes desejem intensamente ser fiéis à palavra de Deus. Paulo escreveu: para quem nós aprendais a não ir além do que está escrito. O crente despertado inclina-se a guardar os estatutos de Deus até o fim. E esta forma de proceder, esta atitude do crente, é uma das bases para a comunhão uns com os outros. Companheiro, sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Salmo 119, versículo 63. Resumindo o tópico, um dos resultados do despertamento é a obediência dos homens à palavra. Depois que houve o despertamento no retorno do exílio babilônico, não houve a introdução de qualquer mistura de cultos pagãos entre o povo de Deus. Então, o verdadeiro despertamento, o verdadeiro avivamento, ele leva à obediência à palavra de Deus. Chegamos à nossa conclusão. E para concluir, vamos responder algumas perguntas para ver se você aprendeu direitinho a lição. Em que ano o Senhor despertou o espírito de Ciro? No primeiro ano do rei Ciro da Pérsia. Oh, glória! Logo então, no início do seu reinado. De onde emanam os despertamentos espirituais? Oh, glória! Isso é fácil. Do próprio Deus. Na obra do despertamento, quem Deus usa? Quem é que Deus usa?
aqueles que se colocam integralmente à disposição de Deus. Você está à disposição de Deus? Como era o culto restabelecido em Jerusalém? Pergunta fácil. De acordo com a lei de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Este é o verdadeiro culto. O que o despertamento provoca no crente? Essa é fácil também. Leva os crentes a desejarem ser mais fiéis à palavra de Deus, ou seja, obedecerem à palavra. Próxima lição, então 19 de julho, e a gente vai estudar a lição 3, o despertamento renova o altar. Então, que Jesus te abençoe poderosamente. Que a graça do nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as eternas consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e para todos sempre. E a igreja diz: Amém. Jesus te abençoe poderosamente.